Doutor Felipe, surgiu uma questão agora aqui, o seguinte, até fiquei em dúvida. A pessoa me perguntou o seguinte, o réu está preso, o marido dela está preso, e ela me disse o seguinte, doutor, me indicaram, um advogado me disse que se eu fizer uma escritura pública no cartório, dizendo que estou tirando a medida protetiva, o meu marido vai ser solto. Cabe isso, doutor? Então, primeira coisa, né? Essa não vai ser a solução para retirada da medida protetiva, tá? A primeira coisa é ver em qual fase o processo está, se está na fase de inquérito, qual tipo de crime, tá? Se é um crime de ameaça, se é um crime de lesão, né? Sim, Ou, às vezes, chega-se até uma tentativa de feminicídio. Então, assim, a gente tem que ver a gravidade do crime. sim. E, é claro, qualquer pessoa pode fazer uma escritura pública, não tem problema, mas isso não é o fator. Então, a gente vai ver, tá? Em qual fase o processo está. E nessa fase do processo, às vezes, pode ser que a pessoa simplesmente peça e a medida protetiva vai ser retirada, ou vai ser marcada uma audiência de... como se fosse uma audiência de justificação, vamos assim Sim. dizer, preliminar, para discutir especificamente essa parte da medida protetiva, né? Em outros casos, mesmo a pessoa pedindo, não vai ser possível. Então tem toda uma estratégia. Às vezes a própria pessoa realmente ela se arrependeu, mas o que normalmente é feito, Jorge? Na audiência ali de instrução, vamos assim dizer, ou seja, o processo já avançado, o que a pessoa faz? A pessoa, ela não é obrigada a falar nada. Eu falo assim, a vítima, né? Sim, sim, Porque, de acordo com a Lei Maria da Penha, ela não é obrigada a reviver os fatos. Então, sim, usa-se muito esse momento para ela não falar nada e para não acontecer nada. Então, assim, tem essa estratégia também que é utilizada, por isso que eu estou falando. Então, sim. a pessoa tem direito de não falar. Outra estratégia também que é bastante utilizada, é, além dessa que eu falei, é justamente para saber se a pessoa, ela, assim, ela sempre vai poder ir lá no, vamos dizer assim, né, no fórum e tudo e pedir para retirar, mas nem sempre vai ser possível. Sim. Também é possível pedir por meio de advogado. Às vezes o e-mail resolve. Já Olha tive só. casos que a pessoa pede para retirar por e-mail e pede para colocar também Foi por por e-mail e-mail, né? também. Às vezes sem ali o advogado, normalmente não acontece, mas às vezes a pessoa, normalmente para colocar, vamos assim dizer, Sim, eles decretam tudo por uma questão de urgência, tudo na dúvida eles vão e decretam, né? O sim. juiz vai e acolhe, mesmo sendo por um e-mail da própria vítima. Mas é muito importante saber, né? Vai atrás do advogado, porque, como eu falei, é diferente um crime de ameaça de um crime de lesão. Sim. Num crime de ameaça, pode ser retirado de uma forma mais fácil. Num crime de lesão, Fica mais possivelmente difícil. fica mais difícil. Então vai depender também do juiz. Então às vezes a gente tem que ir lá falar com o juiz. Então o que eu posso falar é o quê? O fato de ter um Um documento público. documento público não vai ajudar em muita coisa, tá? Até porque se a própria pessoa está pedindo para tirar, o que que isso vai valer, É. né? Ou seja, a palavra dela vai valer muito, a Sim. própria palavra dela, enfim, né? A gente percebe também, doutor Felipe, que é o seguinte, tem muita mulher, a gente vê aqui no escritório, são números, a gente não está trazendo fatos, que tem muita mulher que quando faz a medida protetiva, depois de 1 mês, 2 meses, ela começa a se arrepender. Por quê? Ela depende muito do homem, financeiramente. Aí ela, no afã de retirar a medida protetiva, daqui a pouco ela está sofrendo novas agressões. Né, doutor? Então, por isso é importante ela pensar junto com o advogado de defesa, de acusação, tudo bem certinho assim, para ver qual a melhor saída. Porque às vezes ela pode estar fazendo a retirada da medida protetiva e com isso ela pode estar sofrendo um dano maior, que às vezes a mulher paga até com a morte. Né, doutor? Por isso é importante essa defesa, essa consulta com um advogado especializado, não é isso? É muito importante, até porque, primeiro, que a gente vai falar as consequências. Inclusive, uma das consequências é que se você pede uma medida protetiva e retira, pede e retira, pode ser que chegue uma hora, o juiz vai olhar o seu histórico de pede e Sim, tira. Pode ser que quando realmente você precisar, o juiz não vai autorizar. Então, eu sempre recomendo assim, fica bastante ligado, entra em contato com advogado de confiança, uma consulta às vezes já resolve, sabe? sim, Mas muito cuidado com isso, porque é muito comum a pessoa voltar para os mesmos erros e também fica um alerta. Você, mulher,
Só faça realmente vamos dizer assim, né, o pedido de medida protetiva se realmente você se sente ameaçado ou se você sofreu lesão ou algo do tipo, porque se você fazer falsamente, isso também acontece. Sim. Às vezes a pessoa faz, é falsa, ela quer retirar com medo de represália, mas infelizmente já aconteceu, não tem como voltar atrás. Mas voltar atrás, que fala assim, realmente a pessoa mulher pode responder por uma denunciação caluniosa. Mas pior, né? O pior é ela não querer voltar atrás e a pessoa ficar com a medida protetiva não precisando, né? Sim. Então, assim, é uma questão de muita responsabilidade, é muito poder que está na mão das mulheres. Sim. E tudo. Então, use com consciência, tá? Perfeito. Inclusive, muitas vezes, quando o meio de prova, por exemplo, está se sentindo ameaçado e tudo, e o meio de prova é um pouco complicado, que é quando assim, você não tem provas documentais e realmente vai ser sua palavra, você tem que ter muito cuidado, porque tem muitos casos que a mulher não tem, mas o homem tem um xingamento contra ele no WhatsApp e ela não lembra disso. Sim. Então ele usa isso, reverte, ou seja, tira a medida protetiva e ela que fica ali como culpada, sabe? Quando Sim. Na verdade ele fazia assim, só que oralmente, só que ele conseguiu comprovar que aconteceu o contrário também. Aconteceu o contrário. Então, assim, muito cuidado. Então, é importante. Consulte um advogado. Às vezes ele não vai atuar, mas só de você ter uma consulta, Sim. que nem ser no médico. Sim. Você tem ali uma consulta, às vezes você sabe o que está acontecendo. E às vezes é simplesmente, olha, se alimente bem. Sim. E já resolve o seu problema. Às vezes você não vai ter que fazer nada demais. Às vezes vai pedir um exame, né? Alguma coisa assim. Mas a consulta é sempre necessária. Então, eu recomendo. E é isso, Jorge. Tomara. Então, espero que você tenha retirado essa dúvida que você tem, né? E a importância de você contratar um advogado, né? E muito importante, até mesmo você pagar uma consulta com um advogado especializado para depois lá na frente não ter problemas maiores. Então é isso. Abraço.